Boa noite, meus alunos e alunas elegantes. Tudo bem com vocês? Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de análise química. Viemos aqui no laboratório do colégio matar a saudade. Dá uma saudade, gente. Ficamos mesmo imaginando esses meninos aqui. Então, mas nós viemos aqui então para a gente começar agora um novo método analítico, tá? Que é gravimetria. O que seria isso, Gu? Gravimetria, então? Vamos lá, pessoal. Nesse conteúdo novo, a gente vai mudar um pouquinho o jeito de fazer a nossa análise, né? A gente estava trabalhando com volumetria, onde a gente trabalharia com medidas, né? Medidas de volume, e agora a gente vai trabalhar com gravimetria, e essa gravimetria a gente vai procurar ali uma massa daquele analito que a gente deseja. Isso, e essa medida de massa, né, Gustavo, é uma medida que a gente chama de medida indireta, porque a maioria das vezes não é a amostra que nós vamos pesar como resultado final, não é verdade? Então, nós vamos perceber a diferença de equipamento, de material utilizado, não é verdade? Nós vamos deixar a bureta a bureta, né, vai ficar aposentada. E nós vamos então utilizar outros equipamentos que vocês poderão analisar, né? Isso, a gente vai trabalhar com a mufla, cadinho, né? Então a gente vai mudar um pouquinho aí dentro do laboratório da nossa análise. Isso. E não quer dizer que nós não tenhamos que fazer aquele preparo da amostra. A gente tem que fazer o preparo antes, né? Isso, continuamos calculando, continuamos preparando a solução, porque tem as etapas para conseguir realizar essa análise. Faz parte, né? Faz parte. Isso. Então, eu vou agora fazer uma síntese para vocês do passo a passo de uma análise gravimétrica. Aí eu vou tirar a minha máscara agora, né? O Gustavo volta para vocês poderem entender melhor. Então, como é que funciona essa análise gravimétrica? Num primeiro momento, então, a gente vai pesar a amostra, como vocês já estavam acostumados a pesar essa determinada amostra, vocês vão dissolver. Às vezes é necessário fazer o aquecimento da mesma, tá? Mas a diferença em que consiste? A gente precisa isolar daquela amostra o analito de interesse que nós temos, tá? Então, dependendo desse analito, às vezes nós vamos precisar fazer a sua oxidação, tá? Por quê? Porque para a gente fazer a precipitação, isolar esse analito, às vezes ele precisa ser precipitado na sua forma oxidada. Um exemplo que nós vamos começar hoje é o ferro. Então, a gente tem a amostra, nós vamos fazer a amostra de sulfato ferroso, o ferro está na forma 2, o NOx dele. Então, nós precisamos transformá-lo para a forma 3+, para ele poder, então, precipitar, porque o ferro 2 não precipita. Tá? Então, seria o que? Às vezes, para isolar esse analito, a gente precisa então fazer uma oxidação, depois a gente precisa adicionar um reagente para fazer a sua precipitação. Aquele precipitado, então, nós precisamos recolhê-lo, porque é lá que tem a nossa amostra, né, o nosso analito de interesse. E de que jeito que nós vamos recolher? Fazendo então a sua filtração. E aí nós teremos então retido no papel filtro o nosso analito de interesse. Tá pronto por aí? Não. O que nós precisamos fazer? Essa amostra nós vamos então colocar num cadinho de porcelana que vocês conhecem. Esse cadinho então de porcelana, ele já foi previamente tarado a 900 graus Celsius na mufla, geralmente aí por 2 horas, tá? Para quê? Para a gente ter esse cadinho isento de qualquer interferente, alguma gordura da mão, alguma umidade, e a gente então coloca essa amostra lá dentro. Bom, feito isso, nós temos essa amostra úmida, então nós precisaremos secá-la e depois calcinar. Nessa calcinação, a grande maioria das vezes, porque a gente precipita na forma de um óxido, no caso um hidróxido, perdão. No caso dessa amostra de ferro, quando a gente seca essa amostra e depois calcina essa amostra a 900 graus Celsius, a gente converte essa amostra num óxido.
Então percebe, por que a gente fala medida indireta? Porque nós partimos de um sal de ferro e vamos pesar uma amostra, então, um resultado final, então, de um óxido, tá? Então por isso que é uma medida indireta de massa. Então esses são os passos, né, de uma análise gravimétrica, ok? Então agora nós vamos partir para a prática, tá? Primeira coisa que nós fizemos, ou que nós faremos, é então tarar a escadinha a 900 graus Celsius. Nós já ligamos a mufla, tá? Ela já está ali a 640 graus Celsius, já vou mostrar para vocês. E vamos então colocar o cadinho. O Gustavo vai colocar o cadinho lá enquanto está mais fria, para vocês então poderem observar. Então, ó, a nossa mufla, ela já está a 699 graus, ó, vocês podem conferir aí. Nós vamos colocar o cadinho agora, o Gustavo vai colocar antes dela chegar a 900, que não fica tão quente, né? Então, pessoal, a gente tem que sempre marcar aqui o código, né, do nosso cadinho, tá? Cada um normalmente no laboratório aí tem o seu, né, pra gente pesar lá e depois isso não interferir no fim da nossa análise, tá? Então aqui a gente está usando o B15 e o B26. Vamos lá? Então sempre tomando cuidado, né? Tá bem quente lá. Coloquei um, fechei, agora eu vou colocar o outro. Importante, né, Gu, não abrir a porta toda do cadinho, da mufla, pra gente não perder calor, né? Ah lá, só um pouquinho que abriu já foi para 675, ó, tá? E agilidade também, né? Então agora nós vamos pesar a amostra de ferro para iniciar a nossa análise gravimétrica. Então, Gustavo, a amostra é... A gente vai trabalhar com sulfato ferroso, heptahidratado, então FeSO4.7H2O. Segura por cima e coloca aqui para eles verem direito. Já pode abaixar. Isso. Então aí, ó, estão vendo? Essa é a nossa amostra de ferro. Um sal, né? Sulfato ferroso. E que massa que vai ser pesada? Em torno de 1 grama. (1,0366). Vou botar a massa aqui. Com a duplicata, fazer mais uma. (1,0780). Então agora vamos para o próximo passo. Então agora nós vamos continuar, né, dar prosseguimento aí na análise de ferro, na análise gravimétrica. Então vamos lá, Gustavo. Então primeiro vamos adicionar 100 ml de água. Aqui não precisa ter aquela precisão toda, então a gente vai utilizar aí a graduação do próprio Becker. Dá uma agitadinha aqui para começar a misturar já. Neste primeiro momento, nós vamos fazer a adição dos reagentes e depois, então, aquecer a amostra. Isso? Isso. O primeiro reagente que a gente vai acrescentar aí vai ser o ácido sulfúrico, que a gente já preparou ele 1 para 1, tá? Então, do ácido sulfúrico vai ser 1 ml. Sempre agitando, né?
Ácido sulfúrico, coloca ele sempre devagarzinho porque ele é forte. Vamos tirar ele daqui. O próximo é o ácido clorídrico. A gente vai utilizar aí 5 ml dele concentrado. Opa, ácido clorídrico. Ô, barulhão, hein? E agora, para finalizar, a gente vai adicionar aí 1 ml também do peróxido de hidrogênio. Esse aqui é o 35 volume. E Gustavo, para que tem que colocar esse peróxido de hidrogênio? O peróxido ele vai liberar gás oxigênio ali, né? Então vai estar ajudando a oxidar o ferro que tem na solução. Isso, certo? que a gente tem ferro 2, né? Ele vai virar E ferro ele vai 3 virar mais. ferro 3. E adicionamos também os ácidos, né? Que tornam o meio aí bastante oxidante também. Porque senão a gente não consegue precipitar o ferro. Como eu disse, né? Nós dissemos no início, o ferro ele precipita só na forma de ferro 3. Percebe como já vai, então, ficando amarelo, né? Praticamente assim, instantaneamente, o ferro já começa a sofrer o processo de oxidação. Depois nós vamos mostrar para vocês as reações que estão acontecendo. Então agora nós vamos para o aquecimento. Percebe como as bolhas começam bem pequenininhas, estão vendo? Ó? As bolhas começam bem pequenininhas, aí à medida que essas bolhas vão se tornando maiores, daqui a pouco nós vamos perceber, aí nós vamos ter certeza de que já está no ponto, tá? Pode dar uma observada aí, ó, que as bolhas já estão intensificando o tamanho dessas bolhas. Dá uma observada aí, ó. Olha como elas já estão maiores, as bolhas, né? Percebe como as bolhas estão mais intensas agora e como a solução já está assim, quase que laranja, já, o tanto que o ferro já foi oxidado aqui a ferro 3. Então, ó, nós vamos começar a análise de, na verdade começar não, continuar. Análise de ferro, análise gravimétrica. O Gustavo está pingando fenolftaleína na amostra. Tá? Para quê? Só para a gente ter a certeza do momento aí da precipitação do ferro. Tá? Ele vai adicionar o que, Gustavo, para precipitar esse ferro? Para a gente conseguir precipitar o ferro, a gente vai adicionar aqui hidróxido de amônio, NH4H1 e ele vai transformar o ferro aí em hidróxido de ferro 3, que precipita. E a coloração vai ficar rosa da fenolftaleína em meio básico. Isso. E o precipitado, percebe a hora que o Gustavo vai adicionando ali o hidróxido de amônio? Dá um jatinho para eles verem, olha lá. Esse vermelho aí, na verdade, é a cor do hidróxido férrico. Ele é um precipitado pesado e a hora que tiver encerrada, né, que toda a precipitação tiver sido concluída, aí vai virar para esse tom rosa que o Gustavo falou, que é a viragem do indicador, de meio ácido para meio básico, né, do indicador fenolftaleína. Então percebe aí a precipitação. Esse precipitado ele é pesado, faz uns flocos.
a superfície da amostra ainda está amarela. Então, a gente coloca o indicador justamente para isso, para ver a hora que muda para rosa e a gente tem certeza que todo o ferro foi precipitado. Quer dar uma paradinha para a gente ver, Gustavo, a superfície? Parar de agitar. Então, vocês vão perceber que... As bolinhas aqui. tá vendo? Nessa superfície aí, ela ainda está amarela, Gustavo? Ainda está um pouquinho amarelada aí. Está um pouquinho amarelada? Então, olha a diferença, né, da amostra inicial aqui. E olha como que ela já está. A gente pode deixar ela decantando um pouquinho e começar a precipitar na outra, né? Que aí a gente tem certeza. Observa a nossa primeira amostra, como que ela está a superfície do líquido levemente rosada. Tá vendo como que o precipitado é pesado? Ó, dessa primeira amostra ele já decantou. E você pode ver claramente a superfície rosa, que é o tom da viragem da fenolftaleína. Mais um pouquinho. Pode colocar mais um pouco. Você viu mais ou menos quanto gastou da primeira? 25. 25? Olha que bonito, gente, esse precipitado do ferro aqui do primeiro pote. Ficou bonito, né? Ficou bem rosado. Então, ó, a primeira amostra já está no ponto. Já, rapidinho, a gente já pode fazer a filtração. Olha a outra amostra também, ó. Também já está com a coloração rosa, né? E como a gente coloca o indicador, nem precisa colocar excesso, porque a gente já garantiu, né? Na verdade, já subentende-se que tem excesso aqui. Então, vamos para a filtração da nossa amostra de ferro? Então, agora nós vamos fazer a filtração da amostra de ferro, ó. Ou seja, nós vamos isolar o nosso analito, né? Aquele mesmo esquema, passa o sobrenadante primeiro. Cheiro de hidróxido de amônia bem forte, né, Gustavo? Sim. Pessoal, aqui a gente está usando papel faixa branca, pode ver aí que a filtração é mais rápida, tá? E por que da faixa branca, Gustavo, e não azul? Porque o nosso precipitado ele tem flocos mais grossos, né? Vamos chamar assim. Então ele não vai passar pela granulometria do papel que filtra mais rápido. Deixando um pouquinho aqui, vamos adiantar o outro aqui. Percebe, gente, tanto que é mais depressa a filtração? Então agora, ó, percebe que a gente está colocando, o Gustavo está transferindo agora o restinho do precipitado para o papel filtro. Percebe que esse precipitado, olha a cor dele, né? Um marrom tijolo, aquele funil ali, a filtração aconteceu mais rápido, ó. E a gente já está lavando agora, ó. E tem que ser com água quente, hein? Esse outro aqui está um pouquinho mais lento, mas também não está demais.
Olha lá como que fica o restinho do precipitado para ir por último, estão vendo, gente? Olha que conjunto bonito essa filtração. Então, transferindo agora o restante do precipitado de ferro. Lembrando que a gente vai lavar com água quente também para poder eliminar aí esse precipitado. E depois ainda temos que usar o bastão calçado. Já quer começar lavando com bastão calçado esse aqui? O que é esse bastão calçado? É um bastão de vidro, né? Bastão de sapatinho, com uma pontinha aí de borrachinha, para a gente poder retirar todo o precipitado, né? Que fica grudado aí nas paredes. Como a gente fez a análise tudo num dia só, a aderência é menor. Então, nós vamos ter mais facilidade aí para eliminar. E depois a gente transfere lá para o papel filtro de novo. Vamos lavar. Lembrando que sempre usando água fervendo. Gente, analisar com bastante cuidado, porque a gente precisa de toda a massa que foi precipitado, né? Então, limpar bem. Ainda tem uma no cantinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver onde eu vou passar aqui, ó. Aí. É isso aí. Prontinho. E aí? Agora transferir. Lavar aqui, né, para não perder alguma coisa que ficou aqui. Vamos transferir de novo e lavar bem lavado agora. E esse mesmo procedimento vai ser executado com a outra amostra. Eu vou dar uma limpadinha nesse bastão aqui. Mesmo procedimento que o Gustavo fez com o Becker, ele está fazendo no bastão. Porque como aqui é medida de massa, gente, vocês sabem que as balanças têm uma sensibilidade muito grande e qualquer quantia faz sim diferença. Agora foi. Então, nós colocamos os cadinhos, né, para fazer a tara, na verdade a 900 graus, que retira toda umidade, gordura possível. E agora, então, nós vamos tirá-lo. O Gustavo vai retirar esses cadinhos de lá pra gente e colocar no dessecador para esfriar, para a gente poder pesar. Percebe como que o interior da mufla está super vermelho. Então, ali está o dessecador. Observa a luva que o Gustavo usa na mão. Porque colocar o bracinho ali naqueles 900 graus não é moleza, não é, Gustavo? É complicado.
Tem que estar todo equipado aí. Isso. Então Passando agora... do dessecador. Isso. Vamos fechar ele aqui. Pra não deixar entrar mais nada de umidade. E a hora que esfriar, então, a gente faz a pesagem do cadinho, que é o que a gente chama, então, de tarar o cadinho. Bom, então, continuando a nossa análise de ferro gravimétrica, nós deixamos o cadinho tarando lá na mufla por 2 horas a 900 graus e agora nós vamos tirar a tara dele, ou seja, pesar. Cadinho vazio. Esse é o B15. (32, 5307). E o outro cadinho é o B26. Aí, ó. Viu? Percebe que o Gustavo tá pegando o cadinho com a pinça. Porque a gente tarou o cadinho, levou a mufla para tirar umidade, gorduras, então não justifica pegarmos com a mão, né? Esse deu 37,7271. Então agora vamos continuar a análise nossa. Bom, gente, então, dando continuidade à análise gravimétrica do ferro, nós filtramos a nossa amostra, lavamos exaustivamente e aqui, então, no nosso papel filtro, ficou retido o hidróxido férrico, tá? Nós lavamos exaustivamente esse precipitado, vamos descartar o filtrado e aqui está, ó, o hidróxido férrico. Nós vamos então pegar esse papel filtro, colocar dentro do cadinho, queimar e depois levar a mufla para calcinar, ok? Então vamos à prática, colocar nossa máscara aqui. Gustavo, vamos dar essa continuidade. Então, sem colocar a mão dentro do precipitado, a gente vai dobrar esse papel filtro aqui, faça como uma trouxinha, tá? Faça como uma trouxinha e coloque então, ó, dentro do cadinho. Então, o meu cadinho é o B15 e do Gustavo tá lá também, ó, as duas trouxinhas. B26. Então, nós vamos colocar um cadinho para queimar aqui e o outro cadinho para queimar ali atrás, ok? Então, ó, nós dobramos o papel, colocamos aqui dentro do cadinho e aí organizamos agora para fazer a primeira queima, depois a calcinação na mufla. Então, percebe que nós tiramos a tela de amianto e nós vamos usar isso aqui, ó, que chama-se triângulo de porcelana. Esse triângulo aqui, então, nós vamos utilizar para fazer o aquecimento a queimar o papel que está aqui dentro. Percebe que eu estou pegando o cadinho com a mão, porque eu estou de luva, então não está isento de gordura, de umidade, tá? E o bico está desligado. Então, nós vamos fazer uma queima aqui e a outra queima o Gustavo vai fazer ali atrás, né? A mesma coisa que eu fiz aqui, o Gustavo fez lá no bico, lá atrás. Daí a pouco vocês vão ver aquela fumaça aqui. Como vai gerar muita fumaça, eu e o Gustavo vamos deixar a amostra, né, Gustavo? Nós vamos deixar a amostra queimando aqui e vamos nos afastar, porque, ó, percebe que já tá, não sei se dá para vocês verem aí, ó, a fumaça já sendo gerada aí, né? Uma fumaça assim meio irrita, né, o nariz da gente, então nós vamos nos afastar um pouco. Daqui a pouco a gente volta.
Então, ó, vou mostrar para vocês como que já queimou bastante papel. Percebe, ó. Né? Até preto lá dentro. O outro cadinho tá do mesmo jeito. Nós vamos queimar um pouco mais, porque se a gente coloca esse papel filtro a 900 graus na mufla, sem queimar, ele abre de uma vez e a gente pode perder a amostra. Por isso que nós vamos deixar queimando assim bastante. Percebe que até a fumaça já diminuiu um pouco. Quanto mais seco estiver o papel filtro, menos fumaça ele gera aqui nesse momento. A capela para ajudar a sugar um pouco aqui. Pessoal, só para vocês irem acompanhando como é que vai ficando, ó. Então, certo? Voltar para lá que ainda falta um pouquinho ainda. Bom, gente, então agora nós vamos colocar os cadinhos na mufla, certo? A 900 graus. E vocês já viram como que usa a mufla no momento que a gente colocou os cadinhos para tarar. Então, a mufla nossa, já vou mostrar aqui para vocês, ela está a 900 graus já, tá? Pessoal, então vamos colocar nossos cadinhos com a amostra na mufla, certo? E tô trocando as luvas aqui, né? Senão vai derreter a luva que a gente estava usando, a cirúrgica. Vou organizar aqui porque é muito quente, certo? Então vou ficar de costas pro vídeo aqui, mas acho que vai dar para acompanhar.
pessoal. E agora esses cadinhos ficarão aqui por 2 horas, 1 hora, tá? Para poder então calcinar. Lembrando que a amostra que está lá dentro é de hidróxido férrico. E quando ela calcina, vai ser eliminada toda a água e ela vai então se transformar no óxido férrico, que é o que nós faremos a determinação. Ok? Então vamos aguardar aí por mais um tempo, marcando então aí 1 hora. Bom, gente, deu então 1 hora de mufla, percebe? A mufla 900 graus. E chegou a hora então de retirarmos o cadinho, ok? Então vamos lá, Gustavo? Ó, Gustavo todo paramentado, né? Estão pronto aqui. Eu vou deixar aberto já o nosso dessecador. Então a gente vai voltar para cá, pessoal, para ele esfriar. Então, como a gente não pode ter nada de umidade, então a gente volta para o dessecador no cadinho, deixa ele secar e depois vai na balança e vê quanto de massa que ele tem. Beleza? Vamos lá. Percebe o vermelhão da mufla, hein, gente? 900 graus Celsius. O cadinho sai até vermelho lá de dentro. Olha só como sai vermelhinho, ó. E olha lá como ficou só um farelinho, né? Que é o óxido, então, férrico. Ok? E a hora que esfriar, então, nós vamos fazer a pesagem. Ok?